Bem-vindos aí à nossa aula de filosofia jurídica. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo, filosofia moderna. Hoje nós vamos discutir alguns autores que vocês já conhecem, dar uma pincelada, mas com um pouquinho mais de profundidade. Deixa eu tirar aqui o... Dar uma pincelada, mas com um pouquinho mais de profundidade no conteúdo da filosofia moderna, do direito moderno, dos autores típicos dessa era moderna, que conforme nós discutimos na aula passada, começa lá, em meados do século XVI. Então nós estamos falando aqui de autores como Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, Jean-Jacques Rousseau, o Barão de Montesquieu. São autores que introduzem essa era da modernidade, mas ainda não da contemporaneidade. Nós fizemos uma discussão sobre isso na aula passada, hoje vamos aprofundar um pouco mais. Se vocês se lembram aqui dos tópicos básicos da nossa disciplina, antes de entrar no conteúdo contemporâneo, nós precisamos fazer essa discussão. Vocês se lembram o conteúdo fundamental de Maquiavel, de Hobbes, quais são as características principais da obra desses autores? Quando nós falamos em Maquiavel e Hobbes, introduzindo aqui a filosofia moderna, vem à nossa mente imediatamente a questão do absolutismo, mas também da racionalidade e a percepção que eles têm em relação ao poder, e obviamente tudo isso está relacionado com uma ideia de natureza humana. Você se lembra qual é a ideia de natureza humana para esses autores? O que eles pensam sobre o que é o homem, o que é o ser humano, quais são as qualidades do ser humano, como o ser humano é e como ele se comporta? Vocês se lembram disso? O que eles pensam sobre o homem, sobre a natureza humana? Maquiavel e Hobbes igualmente. Eles pensam que a natureza humana ela é a pior possível. O homem é o lobo do homem, segundo o Thomas Hobbes, e o homem é cruel, vingativo, traiçoeiro, violento, segundo Maquiavel, e uma série de outras coisas que ele vai descrever lá no Príncipe. Então, a ideia que eles têm de homem define aquilo que eles pensam sobre política e sobre a organização do mundo, mas também define, obviamente, a ideia que eles têm sobre direito. Então, como é o direito feito por e para homens que não são bons? Não apenas não são bons, mas eles são maus. Não é uma mera questão de ausência de qualidades positivas. É mais do que isso. O homem tem qualidades negativas. Não é, como eu já falei, uma mera questão de não ser bom. Para eles, os homens são maus. Vocês estão ouvindo direitinho o som aí? Vocês estão conseguindo ouvir bem a minha voz? Ok. Então, como é o direito feito por e para homens que não são bons? Como é o direito feito por e para homens que não são bons? Lembre-se que eles propõem uma sociedade absolutista, uma organização absolutista de poder, porque ela era necessária naquele momento histórico, segundo Maquiavel e, em geral, segundo Thomas Hobbes, para permitir a convivência humana. Os homens são incapazes de conviver sem uma organização política que os force a isso, segundo o Thomas Hobbes. Mas o Maquiavel não pensa muito diferente. Se o homem tem uma natureza ruim, ele só consegue cooperar se ele for forçado a isso por um poder maior. Essencialmente, a visão que os dois têm de política, de sociedade, é muito parecida. De homem é muito parecida. Então, se ambos propõem uma sociedade absolutista, organizada pelo absolutismo, como forma de preservar a ordem, em geral, segundo Hobbes, e naquele momento específico, segundo Maquiavel, então como seria o direito que organiza essa sociedade? Esse direito seria um direito democrático? Poderia ser um direito democrático? Obviamente não. Não haveria a menor possibilidade de o direito
proposto por um governo absolutista ser um direito democrático. Então, obviamente, essa ideia de direito que surge nessa proto-idade moderna, né, nesse momentozinho inicial de era moderna, era uma ideia de direito vinculado com a ideia de absolutismo e não prevê a liberdade individual. O indivíduo é livre na medida em que o poder permite. Toda a liberdade que o indivíduo possui é uma liberdade regulamentada pelo poder e regulamentada pelo Estado. Em todos os casos é assim, mas no caso específico desses dois autores, a liberdade, né, é uma liberdade muito limitada. É uma liberdade que pode ser definida de forma completamente arbitrária por parte de quem organiza o direito e o poder. Portanto, ser livre é ter o direito de fazer tudo aquilo que o príncipe ou que o Leviatã permite. O direito é um direito bastante limitado, portanto. É um direito mínimo, é um direito que simplesmente regulamenta em alguma medida as relações entre os indivíduos, mas na medida em que o poder desejar. De forma tão arbitrária quanto o poder desejar. Porque se esse poder é um poder absoluto, né? Se o exercício do poder é feito dentro de uma lógica que é absoluta, que satisfações o príncipe ou o Leviatã deve ao seu povo? Que satisfações o poder deve à sociedade? Absolutamente nenhuma satisfação, né? O poder tem uma única função, segundo a lógica do Maquiavel, por exemplo, que é satisfazer a vontade de quem manda. Portanto, o direito tem a função de satisfazer a vontade de quem manda. Em Thomas Hobbes, o direito serve para organizar a sociedade, mas no contexto em que todos os cidadãos abriram mão completamente de toda a sua liberdade. O que significa que o Leviatã pode tudo, que o monarca ou aquele que exerce o poder pode tudo. Não há nenhuma injustiça, portanto, cometida pelo monarca quando ele aplica ou quando ele faz leis. Então vejo que no começo da Era Moderna, essa primeira perspectiva de direito é uma perspectiva que tem já elementos daquilo que a gente vai chamar de direito moderno no futuro, mas pelo fato de que para esses dois autores, ou nesse momento específico, esse direito era um direito fundamentalmente caracterizado por um ideal que era absolutista, ele não pressupunha nenhuma forma de legitimidade. Então a gente está separando aqui, na perspectiva desses dois autores, direito da ideia de legitimidade e também direito da ideia daquilo que é bom, das qualidades, da virtude. Né? Direito é algo que tem a ver com virtude? Nesse momento histórico, ou para esses dois autores, não. Direito tem, por exemplo, alguma coisa a ver com a ideia de justiça? Para esses dois autores, absolutamente não. E por que não tem? Por conta da forma como o poder político está organizado. Se a política é exercida de forma absolutista, autoritária, ditatorial, embora eles não mencionem esses termos, mas é assim que se coloca, ou seja, numa ditadura, que satisfações o poder deve às pessoas? Que vinculação o direito tem com justiça numa ditadura? Absolutamente nenhuma, porque a vontade de quem manda é a lei. A vontade de quem manda é uma vontade virtuosa? Não, porque se fosse, né, o Estado não seria uma ditadura. Portanto, direito nesse momento histórico não tem nenhuma relação com essas características da virtude. Direito não tem a ver com justiça, mas também não tem a ver com a ideia de bem, de belo, de justo, não tem a ver com a ideia de correção. Ele simplesmente significa, nesse momento histórico, organização. O mínimo de ordem. Direito significa isso, regra, norma. Para esses dois autores, direito é norma, direito é regra. Direito é estabelecer limites e parâmetros. Na medida em que essas regras são estabelecidas, a sociedade até melhora, mas como um efeito colateral da existência do poder e do direito. Ficou claro onde a gente quer chegar?
Direito tem alguma função, tem alguma utilidade para a sociedade? Segundo os dois, sim. É estabelecer a ordem. Mas quando o direito estabelece a ordem, a vida tende a ser melhor ou pior? O que vocês acham? Né? Se não há nenhuma ordem, se não há nenhuma regra, se não há nenhuma lei, se não há nenhum parâmetro que estabeleça as relações entre as pessoas, qual que é a tendência? Né? O que tende a acontecer numa determinada sociedade? O Hobbes define isso como um estado de natureza, que era uma guerra de todos contra todos, ou seja, era um estado de violência absoluta, de pobreza absoluta, de destruição absoluta, de devastação absoluta, porque homens que não são bons, né, criaturas que não são boas, vivendo sem nenhuma regra, sem nenhuma lei, sem nenhuma ordem, tendem a se destruir completamente. Então, o estabelecimento de uma ordem é absolutamente fundamental para fazer com que a própria sociedade possa existir. Ou seja, então, o direito não tem a ver com justiça, não tem a ver com virtude, não tem a ver com aquilo que é bom, não tem a ver com o ideal de correção, não tem a ver com nada disso. Mas quando ele cria uma ordem, ele possibilita a vida, possibilita a sociedade, ele possibilita a própria empreitada, o próprio empreendimento humano. Sem essas regras, portanto, sem o direito, sem que a política criasse um ordenamento jurídico, não haveria nem humanidade. Os dois autores pensam basicamente a mesma coisa. Vocês concordam com isso? Lá das nossas discussões do semestre anterior? Certo? Então, quando a gente fala que direito para esses dois autores não tem a ver com justiça, não tem a ver com virtude, não tem a ver com a ideia de bom, etc, 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 não quer dizer que ele não tem nenhuma função na sociedade. Ele tem uma função. A função primária é simplesmente criar, né, ser uma ferramenta, ser uma forma de exercício da vontade de quem manda. Portanto, o direito é criado não com uma preocupação com o bem maior da sociedade, ele não é criado pensando no bem das pessoas, o direito não é criado na perspectiva de Maquiavel e Hobbes, né, nesse início da filosofia moderna, nesse início da era moderna, ele não é criado pensando no bem da sociedade, ele não é pensado né, para ser algo que beneficia a sociedade, mas no final das contas, por vias outras, por uma via que é indireta, ele acaba tornando-se isso. Pelo simples fato de que ele estabelece uma ordem. E, na visão de ambos, alguma ordem é melhor que nenhuma ordem. Certo? Ficou claro isso? E isso é racional? Passando aqui para o nosso segundo tópico. É racional isso? O que vocês acham? Existe alguma racionalidade nessa ideia de que a mera existência de ordem, ao estabelecer pelo estabelecimento de regras, né, em função do exercício do poder, isso pode ser considerado uma coisa racional? Né? Vejam que tanto para o Maquiavel, né, quanto para o Hobbes, existe uma racionalidade por trás disso, dessa forma de exercício de poder e dessa forma de exercício do direito. E qual que seria a racionalidade disso? Qual que seria a racionalidade de você exercer poder de forma absoluta e isso, no final das contas, acabar se convertendo em algum bem para a sociedade? Né? Começando aqui a nossa discussão pelo Thomas Hobbes, vejo que para ele a própria criação do Estado através daquele contrato social, né, em que uma assembleia hipotética de pessoas teria reunido todas as pessoas do mundo num determinado momento que não é histórico, né, mas seria um momento, uma construção teórica. As pessoas teriam hipoteticamente se reunido e decidido que é impossível continuar vivendo
sem um mínimo de organização. É impossível continuar vivendo naquele estado de guerra, de pobreza absoluta, naquele estado de devastação, naquela guerra de todos contra todos. Portanto, seria racional estabelecer alguma ordem que evitasse essa guerra generalizada. Então, essas pessoas teriam se reunido, elas abriram mão de todo o seu direito natural, de toda a liberdade que elas tinham, que naquele momento era absoluta, todo mundo podia tudo absolutamente, mesmo em sobreposição ao direito dos outros, ou seja, todo mundo tem direito a tudo, tem direito a tudo aquilo que é meu, mas também aquilo que é dos outros. E é por isso que não havia nenhum direito no final das contas, porque não havia garantia nenhuma, já que todo mundo podia tudo. Isso significa que na prática ninguém pode nada, certo? Todo mundo pode tudo, mas se eu tomar aquilo que é de outras pessoas, né, eu estou no meu direito. Portanto, é impossível que qualquer pessoa consiga ter efetiva garantia sobre a sua propriedade, mas também sobre a sua vida, sobre qualquer coisa que exista nesse mundo. É impossível viver nessa condição. É racional, segundo a lógica hobbesiana, abrir mão dessa liberdade absoluta e limitar a liberdade, limitar o direito natural, para que seja possível o estabelecimento de regras. O ponto é, Thomas Hobbes acredita que o ser humano é ruim, o homem é mau, o homem é o lobo do homem. O que significa que não existe a menor possibilidade de que um conjunto de regras frouxas faça com que essa criatura maligna possa conviver pacificamente. Portanto, não basta abrir mão de uma parte do direito, não basta abrir mão de uma parte do direito natural e da liberdade natural. Segundo Thomas Hobbes, é preciso abrir mão de toda a liberdade natural e todo o direito natural para que uma instituição, uma pessoa artificial, que ele vai chamar de Leviatã, que é surgida através desse pacto, então as pessoas se reúnem, abrem mão de todo esse direito e atribuem esse direito não a alguém que faça parte dessa coletividade, mas eles inventam uma pessoa artificial, que é o Leviatã, atribuem, entregam todo esse direito a essa pessoa artificial criada nesse momento do pacto, que é o Leviatã, e esse Leviatã vai exercer, a partir de então, o direito absoluto, a liberdade absoluta. Ele vai ser a única pessoa que possui direito absoluto e liberdade absoluta. Portanto, direito natural e liberdade natural. Todas as outras pessoas abriram mão disso. Então ninguém mais tem liberdade absoluta e direito absoluto, né? Direito natural. As pessoas passam a ter agora alguma liberdade e algum direito, mas apenas à medida em que esse direito e essa liberdade sejam regulamentados pelo Estado ou pelo Leviatã, né? Esse Leviatã, essa pessoa artificial, é o Estado. O monarca, ou aquele que exerce o poder, o monarca ou aquele que exerce o poder dentro do Estado, ele representa essa soberania, ele representa essa liberdade. Então, o que é soberania? É esse direito, esse poder absoluto que todas as pessoas tinham e elas entregam nas mãos do Estado. A partir daqui, apenas o Estado passa a ter soberania. As pessoas deixam de ter soberania, pelo menos na perspectiva hobbesiana. Ao fazer isso, todas as pessoas aceitam que a única liberdade que elas têm é a liberdade regulamentada pelo Estado e, portanto, o Estado pode tudo. Tudo aquilo que o Estado fizer está correto, está justificado. Tudo aquilo que o Estado faz é direito, né, no sentido lato, no sentido amplo da palavra, pelo simples fato de que as pessoas, todas elas, incondicionalmente, concederam a esse Estado, a esse Leviatã, a liberdade de fazer isso. Portanto, um cidadão, na perspectiva do Thomas Hobbes, pode questionar a lei, pode questionar as ações do Estado, as ações do Leviatã, as ações do seu líder? A resposta é não. O cidadão não pode questionar o Estado porque ele abriu mão completamente do seu direito e entregou esse direito ao Estado. O que significa que nada do que o Estado faça é justo ou injusto. O Estado faz aquilo que ele quiser. Tudo que ele faz está justificado. Não há injustiça na relação entre o Leviatã e o seu povo.
E a razão para isso é uma razão racional. Tem racionalidade nisso. É uma razão é um motivo derivado da razão. Pelo fato de que era racional, as pessoas abriram mão de todo o direito, formaram uma assembleia e criaram um Leviatã. Pelo fato de que elas criaram um Leviatã e atribuíram a ele toda a autoridade, elas não têm mais o direito de questionar essa autoridade. Portanto, segundo uma lógica racional de causa e efeito, o cidadão tem o direito de questionar o Estado? Não. É racional questionar o exercício do poder por parte do Estado? A resposta hobbesiana é não. Portanto, as leis estão justificadas pelo simples fato de que elas existem como força da expressão da vontade do Leviatã, como força da expressão da vontade de quem exerce o governo. A única razão que as leis precisam para existir é isso. A única racionalidade que as leis precisam para existir é essa. Elas existem para estabelecer um mínimo de possibilidade de convivência, porque elas existem para normatizar as relações entre as pessoas. Todas as pessoas concederam poder absoluto ao Leviatã para que ele possa cumprir as suas tarefas, que é forçar o ser humano a conviver de forma pacífica, parar de se matar. Em nome disso, em nome dessa necessidade, vale tudo, tudo pode. Em nome dessa necessidade de estabelecer uma regra que possibilite a convivência entre os seres humanos, é perfeitamente racional submeter-se completamente aos caprichos do Leviatã. Vocês se lembram disso? Então, ficou claro? Então, segundo Thomas Hobbes, o direito ele é exercido de forma absoluta, né? Nosso primeiro tópico, mas esse absolutismo, a partir do qual o direito moderno é exercido, na perspectiva hobbesiana, também tem uma racionalidade. Não é só um mero exercício de poder, como se alguém com um porrete maior manda, pronto e acabou. Não é só isso, né? Segundo Thomas Hobbes, existe uma razão por trás da observância do direito, que é o simples fato de que nós, hipoteticamente, permitimos. Certo? Então, as pessoas que vivem dentro do Estado obedecem às regras desse Estado, por mais absurdas, por mais arbitrárias que elas sejam, porque é racional, porque elas, hipoteticamente, pelo simples fato de que vivem nesse Estado, concordaram já com isso. Se elas aceitaram, o contratado não sai caro. Né? Se elas aceitaram viver dentro desse Estado e obedecer às suas regras, elas devem obedecer e pronto. Né? Então a razão para a existência das regras é isso, estabelecer uma ordem que permita a convivência entre as pessoas. Na medida em que todos abrimos mão da nossa liberdade absoluta, devemos fazer jus a essa entrega e simplesmente obedecer o Estado. É racional obedecer o Estado, não importa o quê. Essa é a perspectiva hobbesiana. Essa é uma das primeiras formas de se entender direito dentro dessa era moderna. Isso vai dar origem a, por exemplo, aquilo que chamava-se de despotismo esclarecido, né, no momento posterior. Uma série de reinos, né, absolutistas dentro da Europa exerciam poder de forma absoluta, mas eles tentavam criar uma capa, uma aura de racionalidade, uma aura de... Eu ia falar de justiça, mas não é bem um termo, né? Uma aura até de intelectualidade por trás disso. Né? Eles criaram toda um tipo, né, de exercício do governo em que o monarca manda absolutamente, mas dentro de uma lógica ilustrada, ou seja, com razão e com racionalidade, né? Ouvindo os filósofos, tentando exercer o poder da melhor forma possível, segundo aquilo que eles achavam que seria exercer o poder da melhor forma possível. Né? E hoje, todo tipo de aventura autoritária, né, de alguma forma tem um pé nisso. Né? A ideia de que existe uma ameaça à ordem
nós corremos risco e é preciso que alguém mande em todo mundo para estabelecer a ordem. Então é preciso que os homens deixem de ser homens, homens livres, e submetam-se completamente à vontade de outro, para que esse outro imponha uma ordem, essa ordem torna-se uma regra e a nossa vida deixa de correr risco. Certo? Então, todas as tentativas, todas as tratativas, né, para se falar em golpes, ditaduras, derrubadas de governo, se estabelecer uma nova ordem social em que a liberdade não é mais o fundamento de uma sociedade, em geral a desculpa que se usa é justamente essa, a mesma desculpa, ou seja, o mesmo fundamento hobbesiano. Lembre-se, no entanto, que o Hobbes está vivendo lá, né, num momento histórico bem anterior ao nosso. Ele está vivendo lá na era da modernidade, um momento histórico bastante distante do nosso. O Nicolau Maquiavel pensa também na racionalidade como sendo um dos fundamentos do exercício do poder e do direito, mas segundo um prisma bastante distinto. Né? O prisma que o Maquiavel usa, o óculos que ele usa para enxergar o exercício do poder e as suas consequências é diferente, mas o fundamento básico é muito parecido. Ele não faz nenhum tipo de recurso a essas estratégias de explicação metodológica, né, como o contratualismo, do jeito que Thomas Hobbes fez. Para o Maquiavel, a coisa é muito mais simples, mais crua e mais direta. Existe poder porque alguém quer mandar mais do que os outros e tem mais capacidade de fazer isso. Essa pessoa força a mão e obriga os outros a obedecerem, e o poder e o direito é uma expressão dessa vontade. Segundo Maquiavel, não existe nenhum tipo de legitimidade, não tem nenhuma instituição que seja efetivamente importante. Só existe uma regra no poder, que é o próprio poder. É a capacidade de se impor. Alguém impõe a vontade, alguém impõe a ordem e acabou. Direito, ela é, na perspectiva do Maquiavel, só isso. Direito é força. Direito é a vontade de quem manda, pronto e acabou. No entanto, apesar disso, para o Maquiavel, existe uma racionalidade, no final das contas, na obediência às regras do Estado. Existe uma racionalidade por trás dessa forma de exercício de poder que faz com que, no final das contas, seja muito melhor você viver num Estado onde existe regra do que viver num Estado ou viver numa região onde não há essas regras. Segundo Maquiavel, sem a política, ou seja, sem a existência de um poder que ordena a vida das pessoas, não existe nem mesmo humanidade. Na perspectiva do Maquiavel, se não há política, os homens são selvagens. Portanto, só existe humanidade, só existe civilização se os homens possuem uma organização política. O Maquiavel, ele não é necessariamente alguém que defende uma ordem autoritária. Na verdade, é o contrário. Ele defende a república. Portanto, Maquiavel, como fundamento da sua personalidade, ele é um democrata. Vocês vão ver isso menos no Príncipe, e mais lá no discurso sobre a primeira década do Tito Livio, né? Que é um outro tratado de política que ele escreve, né? Um calhamaço, que ele discute um pouco da história da política romana, num contexto histórico muito específico, e ele deixa muito mais claro lá aquilo que ele pensa em geral sobre política. Ele é um republicano, que naquela época significava, moderadamente, ser um democrata. Ele gostaria que o poder estivesse organizado de uma forma tal que permitisse liberdade às pessoas, que a ordem social, a ordem política, ao ser exercida, ao existir, né, de um jeito que seja competente, organizando melhor a vida das pessoas, essa ordem liberta o ser humano para produzir cultura, para produzir arte, né? E a liberdade, se ela se tornar também uma liberdade política, ela torna o ser humano mais, né? Se os homens não produzem arte, se os homens não produzem cultura, eles são um pouco mais do que animais, né? O que separa alguém que trabalha
né? Feito um burro de carga, se reproduz feito um burro de carga, come feito um burro de carga, né? E não produz arte, não pensa, né? Ele não exercita o intelecto para compreender o mundo que está à volta dele. O que separa uma pessoa dessa de um animal, né? De outro tipo, que não seja humano? Né? Pouca coisa, no final das contas. Porque quando você vive feito um animal, no final das contas você acaba se tornando um pouco isso. Né? Você se reduz para baixo daquilo daquilo que significa ser um ser humano. A ausência da liberdade política também faz isso com os homens. Né? A ausência da capacidade, da possibilidade de ser senhor do seu próprio destino, a ausência da liberdade no sentido político, né? Reduz as pessoas. Assim como a ausência da liberdade criativa, daquela que permite as pessoas expressarem a sua vontade, no sentido da sua capacidade de expressar as suas ideias, dos seus valores, de expressar a sua subjetividade, né, através da arte, da cultura, de pintar quadros, esculpir, fazer qualquer coisa que quiser, escrever sobre qualquer coisa que quiser. Se as pessoas não fazem isso, elas não têm essa capacidade, né, elas estão se rebaixando no seu nível civilizacional. O ponto é, para além disso, Maquiavel também é um pragmático. E, embora na perspectiva dele, obviamente seja desejável que as pessoas encontrem liberdade dentro da estrutura política, porque isso nos torna mais, existem contextos históricos em que as pessoas, por exemplo, falando aqui sobre a Itália que ele conheceu, aquela Itália fragmentada corria risco de ser invadida por potências estrangeiras, ela vivia em desordem, isso significava que as potencialidades daquele reino, né, elas estavam menores do que elas poderiam ser. Não havia nenhuma possibilidade naquele momento específico de criar uma grande república italiana onde uma liberdade política pudesse se estabelecer para por todos os limites daquela fronteira. Consciente disso, então ele vai propor no príncipe a criação de um reino absoluto, né, dominado, controlado pela vontade de um príncipe forte que impõe as suas regras, porque embora os homens sejam menores numa situação ditatorial, é melhor aquela ordem do que nenhuma ordem. Então, na perspectiva do Maquiavel, mesmo um príncipe que impõe a sua vontade pelo simples fato de que ele quer impor a vontade, e todos os príncipes fazem isso, né? Ele não tem nenhuma ilusão sobre a natureza humana, para ele o homem é mau. O povo é mau e o príncipe é mau. Não há nenhuma qualidade intrínseca boa ao ser humano. Pelo menos não que ele alimente, não que ele faça prevalecer nas suas ligações com o mundo. O que significa que, portanto, o Estado também é mau. Certo? Agora, quando o príncipe impõe alguma ordem, essa ordem que ele impõe, embora seja arbitrária, embora seja derivada única e exclusivamente da sua própria vontade, essa ordem é melhor do que nenhuma, pelas mesmas razões que o Thomas Hobbes aponta lá no Leviatã. Ficou claro isso? Então, existe uma racionalidade no exercício do direito, ainda que ele seja arbitrário, ainda que ele seja uma mera expressão da vontade de quem manda, e ainda que ele não tenha nenhuma relação com justiça nem com virtude. Então, para Maquiavel, direito tem a ver com virtude? Direito é um direito virtuoso? Não. Direito tem a ver com a ideia do bem, daquilo que é certo? Não. Para o Thomas Hobbes, também não. Veja que coisa interessante. Quando nós pensamos em direito e na ideia de direito, sempre vem à nossa cabeça justamente esses valores, não é isso? Direito, justiça, né? Correção, virtude e essa coisa toda. Mas do ponto de vista prático, se a gente olhar mesmo para a história da nossa humanidade, onde é que isso está? Né? Os estados modernos, os estados que existem hoje, eles têm, obviamente, uma relação com isso, né? Com esses valores. Se você olhar para a Constituição brasileira ela não é uma Constituição virtuosa, cidadã, voltada para o bem, para aquilo que é correto, para aquilo que é justo. Ela é. Se vocês lerem lá o preâmbulo da Constituição, o que vai estar dito? Né?
ela explica o que é o Estado brasileiro e como ele deve funcionar, e como a Constituição diz que o Estado brasileiro deve funcionar. De uma maneira correta, de uma maneira justa, fazendo prevalecer o bem, fazendo prevalecer os direitos e as garantias do direito para todas as pessoas, não importa o que, superando as desigualdades, superando as iniquidades, aprimorando o cidadão brasileiro, favorecendo os princípios, né, da ideia de cidadania. Daí Constituição Cidadã, daí a Constituição que garante direitos, que protege, que educa, né? Então o Estado brasileiro torna-se tudo isso. Tanto a lei brasileira hoje, ela está vinculada com a ideia de justiça, com a ideia de virtude, com a ideia de correção? Sim, né? Absolutamente sim. Você pode até questionar se do ponto de vista prático, né, as nossas leis são isso mesmo. A gente até pode questionar do ponto de vista prático quanto disso, quanto dos valores fundamentais da nossa Constituição são aplicados ao dia a dia. De fato, nós sabemos que isso é uma coisa bastante problemática, né? O Estado brasileiro funciona muito melhor no papel do que na realidade. Se vocês veem, né, todo o sistema jurídico brasileiro, ele se parece muito remotamente com aquilo que está positivado no nosso Código Constitucional. A Constituição diz uma coisa, do ponto de vista prático, o nosso direito é diferente, né, quando ele é aplicado ao dia a dia. Mas ainda assim, ele é inspirado nesses valores. Nós podemos afirmar, por exemplo, que todas as sentenças judiciais proferidas no Brasil, todas as leis feitas, elas são iníquas, elas são malignas. Todas as sentenças, elas são ruins, todas elas são voltadas para prejudicar as pessoas, elas são completamente arbitrárias, não existe nenhum bem, não existe nenhuma ideia de correção vinculada às nossas leis. É claro que existe, né? Quando as pessoas procuram o sistema judiciário brasileiro, elas vão encontrar isso, elas vão encontrar um ideal de justiça, elas estão buscando isso, porque elas sabem que é possível. Agora, ele não significa só isso. Então, essa é a diferenciação entre aquilo que é a expectativa e o que é a realidade. No entanto, na época que o Maquiavel vivia, o cidadão não... É muito difícil que alguém pudesse ter uma expectativa de fazer, de tentar se ver fazer ou prevalecer a justiça, qualquer ideia de correção. Por exemplo, se alguém cometeu alguma injustiça contra você, se algum nobre cometeu alguma injustiça contra você, como é que você poderia buscar uma reparação? Não havia a menor possibilidade, o poder decide aquilo que ele quer fazer. Mas o ponto é, essa ordem ainda é melhor do que nenhuma. Certo? E tudo isso está muito relacionado com... Tudo isso é uma amostra de como funciona o poder, de como funciona a estrutura política de uma sociedade e de como isso influencia no direito. Como eu já falei aqui, se vocês olharem para a Constituição brasileira, ela tem todo um preâmbulo, que é lindo, que é representativo de tudo aquilo que existe de mais elevado na nossa sociedade. Mas ele define como é a nossa sociedade, ou é a nossa sociedade que definiu que ele teria essas características? É quase uma discussão de quem vê primeiro o ovo ou a galinha. Seria possível que numa sociedade completamente iníqua, completamente injusta, completamente violenta, completamente brutal, leis como aquelas que são espelhadas pelo preâmbulo, pelo conteúdo da Constituição brasileira, elas possam efetivamente prevalecer? Seria possível que boas leis sejam efetivamente válidas para um povo que é completamente iníquo, que é completamente injusto, que é violento? O que vocês acham? A lei pode ser melhor que o povo? Será que uma lei pode ser melhor que o povo? Nós sabemos que não. Nós sabemos que, do ponto de vista prático, as leis elas são inspiradas naqueles valores que já existem entre um povo. É claro que, topicamente,
utopicamente, ou seja, pontualmente, é possível que você crie situações específicas e que você possa criar uma lei que tenha como objetivo incutir um novo tipo de comportamento nas pessoas. Aí, nesse caso, a lei se antecipa a um bom comportamento entre as pessoas. Um exemplo que seria isso é o Código de Trânsito brasileiro. Não é isso? O brasileiro respeita o seu Código de Trânsito? Não. Mas o Código de Trânsito estabelece uma boa normativa. Mas quando ele foi alterado alguns anos atrás para fazer, por exemplo, obrigar as pessoas a andarem com cinto de segurança, né? Ele implementou uma penalidade adicional para pessoas que fossem pegas sem usar o cinto de segurança ao dirigir. As pessoas não queriam usar o cinto de segurança, as pessoas sempre, né, desrespeitaram completamente essa regra. Mas a partir do momento que a regra foi imposta e a fiscalização aumentou, as pessoas progressivamente acabaram assimilando esse hábito. Então, vocês viram que esse foi um caso em que a lei se antecipa ao bom costume e a lei é que cria um costume melhor nas pessoas. Mas, em geral, as leis vão sendo criadas para acompanhar a mudança, né, nos hábitos e nos valores que já estão presentes na sociedade, na comunidade. Então, por exemplo, uma sociedade que deseja ser livre, uma sociedade que deseja a democracia, que enxerga valor nisso, que quer fazer prevalecer o bem, né, que é uma sociedade que quer ter direitos e ser respeitada nesses direitos, criará leis que favoreçam esse tipo de postura. Então, por exemplo, se vocês olharem para a Constituição brasileira, a Constituição de 88, ela é fruto de um sentimento, de um desejo de liberdade, e tudo aquilo que está contido em suas páginas expressa esse valor, expressa esses princípios. Ou seja, ela é a expressão máxima do desejo de liberdade que o povo brasileiro sentiu lá no final dos anos 80. O desejo de ser cidadão, o desejo de ter a liberdade diante do poder do Estado, o desejo de ser gente, de ser tratado feito gente, de ver acabar a ideia da carteirada, a ideia do Estado mandando na vida das pessoas, de acabar com a arbitrariedade, não só a arbitrariedade policial, mas a arbitrariedade na própria gestão da coisa pública como um todo. Você pode olhar para a estrutura do Estado e pensar, eu sou cidadão, eu serei respeitado por todos os elementos da estrutura desse Estado. A gente sabe que na prática não foi bem isso que aconteceu, embora tenha melhorado muito, né, a relação entre o cidadão brasileiro e o Estado ao longo do tempo. Mas o ponto é, veja que a lei brasileira expressa esse desejo de liberdade e a política, né, e as relações políticas que surgiram desse desejo de liberdade foram elas que possibilitaram a criação dessas leis, que são leis democráticas. Então, num contexto em que o poder está organizado de forma mais livre, as leis tenderão a prevalecer, as leis tenderão a fazer prevalecer esses princípios. Você terá leis democráticas no contexto em que as relações políticas e sociais possuem essa tendência, possuem esse fundamento. A grande diferença entre aquele direito moderno, maquiaveliano e hobbesiano e aquilo que nós conhecemos hoje é o tipo de organização política na qual nós vivemos. Hoje, nós temos uma organização do poder que permite a existência de regras, a existência de um comportamento regrado, de um comportamento por parte das pessoas em que nós sabemos e que não está todo mundo tentando se matar, não está todo mundo tentando se estuprar, não está todo mundo tentando destruir, né, uns aos outros, mesmo que o exercício desse poder não seja absoluto. Ou seja, mesmo sem um estado absoluto, nós conseguimos ter uma vida tranquila. Diante dessa perspectiva de exercício de poder democrático, como serão as nossas leis? Serão leis democráticas, serão leis que
farão prevalecer a nossa liberdade. Então vejo que é uma relação bastante forte entre o poder e a maneira como o direito é exercido, entre uma racionalidade no exercício de poder. É racional obedecer às leis numa situação como a nossa de hoje? Por que eu obedeço à lei? Por que eu sigo as regras do jogo, ainda que não haja necessariamente um policial em cada esquina me forçando a isso, ainda que não haja um braço do Estado, ainda que não haja o poder do Estado visualmente me forçando a isso? Por que na média, a maioria das pessoas obedecem à regra do jogo? Porque existe racionalidade, porque as pessoas entendem que é melhor, As pessoas entendem que é melhor viver assim do que num contexto também sem regra. Veja como isso se parece com a explicação mesmo arrobesiana. Você obedece à regra porque é melhor. A vida tende a ser melhor quando nós fazemos isso. O nosso grande problema hoje é que existe tantas pessoas na nossa sociedade, ao nosso redor, e nós mesmos fazemos isso o tempo todo, ou seja, nós mesmos o tempo todo desrespeitamos as regras, e no fundo esse é o grande problema, não são os outros, somos nós. O fato de que nós desrespeitamos a regra com muita frequência, isso faz com que as pessoas acabem não vivendo num estado tão bom, tão bem ordenado, quanto seria possível, mesmo sem um poder absolutista, mesmo sem uma ditadura, mesmo sem uma força absoluta se impondo em relação a todo o resto. Um exemplo que eu costumo mencionar sempre, quando a gente discute esse tipo de assunto, possivelmente devo ter falado, isso para vocês lá no primeiro ano, é uma situação que eu passei, quando fui lá na Eslovênia apresentar um trabalho, e eu estava saindo do hotel e indo para a estação de trem, para ir para outro lugar. E numa rua perto do hotel que eu ficava tinha um sinal de trânsito para pedestres. E eu vi um cara parado porque o sinal estava fechado, mas eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha carro nenhum vindo. E o cara parado, esperando, o sujeito parado, esperando o sinal abrir para ele atravessar. Vocês viram como é forte isso? A introjeção da norma, a introjeção da regra, em que você obedece, mesmo sabendo que não está correndo risco nenhum físico, porque não tem nenhum carro vindo, mesmo sabendo que você não está sendo vigiado por ninguém, não existe nenhuma autoridade olhando, mas a pessoa lá, o sujeito sozinho, no meio do nada, observando o sinal de trânsito, dizendo que ele deveria esperar. Obviamente, só de sacanagem, eu fui lá, atravessei na frente dele, o cara tomou até um susto, ficou meio sem saber como reagir àquilo. Como assim esse animal selvagem, desobedece essa regra tão óbvia? Tá dito ali, não atravessar. Como assim o sujeito vai atravessa? Vê, nós damos tão pouco valor à norma, tão pouco valor à regra, nas pequenas coisas, que no final das contas nós não temos nem a capacidade de respeitar as grandes coisas. Porque quem não faz pouco, também não faz o muito. A gente tem esse hábito, sempre dizer que ninguém presta, brasileiro não vale nada, isso aqui, tudo, mas a gente sempre tira o nosso da reta, sem olhar para as coisas erradas que nós fazemos o tempo todo. Todo dia, todo o tempo, nós fazemos pequenas coisas erradas que a gente acha, não tem problema, é só um pouquinho. Eu só ultrapassei o limite de velocidade, só saí um pouquinho antes do sinal fechar, só cheguei atrasado na aula, só cheguei atrasado no encontro que eu combinei com os meus amigos, não cumpri o contrato todo que eu assinei, fiz só um pouquinho, não devolvi um troco que eu recebia mais, mas era pouca coisa, era pouco dinheiro. Então, o fato de que a gente tem esse tipo de postura faz com que o poder político seja exercido exatamente desse mesmo jeito,
e faz com que o direito no Brasil tenha exatamente essas mesmas características, porque a nossa sociedade é fruto de tudo aquilo que existe dentro dela. O nosso direito também é assim. Então, as relações de poder que existem entre as próprias pessoas aqui, né, no âmbito local, as relações de poder que existem no âmbito institucional têm mais ou menos as mesmas características. Isso faz com que o nosso direito seja do jeito que ele é hoje, né? Esse direito torto, né, troncho, mal acabado, em que você tem um monte de regras, mas há regras que são obedecidas, regras que não são obedecidas, porque essa é a nossa racionalidade. É obedecer a regra dentro do princípio da liberdade, mas obedecer a regra um pouco, né? Obedecer, mas obedecer daquele jeito. Isso faz com que o nosso direito seja do jeito que ele é. Esse direito troncho, né? Esse direito, como eu já falei, mal acabado. Todo o nosso sistema, né, social, jurídico e político padece desse mesmo mal ou dessas mesmas características. Então, dentro desse contexto todo, né, para encerrando aqui a nossa discussão, como é que fica a justiça? Né? Como é que fica a questão da justiça quando a gente pensa esse contexto de direito moderno? Então, será que será que Hobbes e Maquiavel não acreditavam que seria possível justiça? Eu vi aqui, o Márcio escreveu aí, nossos erros e acertos são geralmente forçados. É mais ou menos por aí, né? Não é completamente, não é como se as pessoas não tivessem a capacidade de fazer aquilo que é correto sem ser forçados a isso. Nós fazemos, tanto que existe ordem, né? A nossa sociedade ela é ordenada. O ponto é que a desordem que existe é suficiente para nos incomodar muito. A desordem que há no Brasil é uma desordem pequena. Só que um pouco de desordem já é muito grande, já é muita coisa. Esse pouco de desordem é muita coisa. Já nos faz viver com medo. Já nos faz sofrer muito, né, com a falta de previsibilidade, né? Mas, voltando aqui para a questão da filosofia moderna, né, dentro da perspectiva do Maquiavel e do Thomas Hobbes, então, como é que fica a questão da justiça para eles? Porque a gente já viu que direito e justiça são coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é direito e outra coisa é justiça. Mas então, a justiça será para esses autores? Então você vê, aquilo que é justo não é definido pelas instituições. Aquilo que é justo não é definido pelo Estado. Então, onde é que as pessoas vão buscar justiça? Onde é que as pessoas vão procurar aquilo que é justo, aquilo que é correto e aquilo que é virtuoso? Por exemplo, numa perspectiva do Maquiavel. Né? Como é que os dois pensam uma coisa bastante parecida? Então, onde é que está a justiça? Já que ela não está no Estado, ela não está nas instituições, né? Ela não está no direito, então onde é que está a justiça? Existe justiça? Essa é uma pergunta válida. Existe isso? Existe virtude? Existe justiça? Bom, eles partem do princípio de que o homem é mau, né? O homem é maligno, o homem é cruel, ele é vingativo. O homem não é bom. Isso não quer dizer, no entanto, que não exista justiça e não existam virtudes. O ponto é, o homem não tem isso muito introjetado dentro dele. Não quer dizer que ele não tenha absolutamente nada disso, não quer dizer que seja impossível completamente ele ter isso. Então, a ideia de virtude, a ideia da justiça, ela existe. Mas ela não é comum, né? Ela é tão frágil, isso é uma coisa que existe com tanta raridade dentro das próprias pessoas,
que o conjunto delas não consegue construir isso de forma suficiente para fazer com que as instituições e o próprio direito sejam justos. Vocês entenderam? Então, se para eles os homens são maus, eles criam instituições que também são más, ou que padecem dos mesmos defeitos que os homens padecem, e portanto é por isso que a justiça não está vinculada ao direito nem às instituições. Mas existe justiça, existe virtude, só que elas são raras. Então onde é que as pessoas podem encontrar justiça? Onde é que elas podem encontrar virtude? Dentro delas. Virtude, justiça são coisas individuais. É isso que o Maquiavel fala o tempo todo. Como é que o príncipe pode agir de forma justa e correta se ele está cercado por tantas pessoas que são más? Se ele fizer isso, ele vai se destruir. Ele será destruído, ele será dominado por uma sociedade que é maligna. Essa é a perspectiva maquiaveliana. Então o príncipe tem que fazer aquilo que for necessário para o exercício eficiente do poder. Mas o príncipe sabe o que é virtude. Ele tem as virtudes do governo, ele tem as virtudes políticas, né? Que é força, capacidade, inteligência, astúcia, né? Tudo isso. São virtudes, mas não são virtudes morais. E virtudes morais existem? Sim, elas existem, embora elas sejam raras nos homens. Então onde é que o homem pode buscar essas virtudes? Somente internamente. Ele vai buscar isso nas relações sociais? Os homens vão buscar isso nas relações com o Estado? Não. Onde você vai buscar isso? Na sua própria individualidade, né? Pensando nos seus próprios atos, na hora que você escolhe fazer o certo ou errado. Então, quando Maquiavel e Hobbes separam completamente direito de virtude e justiça, não quer dizer que eles não acreditem que exista esses valores. Eles existem, só não vão ser encontrados nas instituições nem no Estado. Isso existe, mas só pode ser achado individualmente. Cada pessoa, ao escolher fazer aquilo que ela faz cotidianamente, ela está tomando a decisão. Eu vou agir de forma correta ou não? Eu vou agir de forma justa ou não? Quando as pessoas tomam essas decisões, elas podem agir com justiça, elas podem agir com virtude e podem agir com correção. Certo? Então, existe justiça? Sim. Justiça está ligada a direito? Não. Justiça está ligada ao Estado? Não. Pelo menos não na perspectiva do Hobbes e do Nicolau Maquiavel. Nessa primeira abordagem de direito moderno, então nós vimos que direito é uma coisa e esses valores são completamente diferentes. Direito tem a ver com as instituições do Leviatã, na perspectiva hobbesiana, ou tem a ver com o exercício do poder do Estado, o exercício da vontade de quem manda dentro da lógica do Maquiavel. Existe uma razão, uma racionalidade para isso, é um pouco diferente segundo os dois autores, mas basicamente o princípio fundamental é o mesmo, né? É melhor haver a ordem, por mais arbitrária que ela seja, do que não haver nenhuma ordem. Ok? Nos próximos autores que a gente vai discutir, a partir das próximas aulas, a gente vai ver que, mesmo nessa era moderna, é possível pensar direito a partir de uma característica, a partir de parâmetros um pouco diferentes. Então, na próxima aula, nós continuamos aqui na filosofia moderna, mas já vamos falar sobre autores que veem, sim, direito vinculado de alguma forma já a valores. Ok? Então é isso, pessoal. Abraço, obrigado aí pela audiência. E a gente se fala na semana que vem, certo? Boa noite, tchau, tchau.